Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, mais uma vez com a gente aqui no meio do dia. Prazer tê-lo aqui mais uma vez, Aidar. Vamos falar a respeito do André Mendonça hoje, a respeito da indicação do André Mendonça. E por que da indicação? Porque não tem sabatina, não tem mais nada, né? Ficou na indicação do presidente Jair Bolsonaro. Algo que não é muito comum, né? Já tem muito tempo que a indicação do Mendonça, Aidar, tá perambulando como um fantasma ali pelo Senado. E ninguém faz nada com ela, Aidar. Boa tarde para você. Boa tarde, Fábio, boa tarde, Gabi, boa tarde aí para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes. Hoje, Fábio, faz 3 meses exatamente que o presidente Jair Bolsonaro indicou o ex-ministro André Mendonça, ex-ministro da Justiça, André Mendonça, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o cargo que foi aberto com a aposentadoria do ministro Celso de Mello, né? A indicação saiu no Diário Oficial no dia 13 de julho, hoje é 13 de outubro, por isso que eu falo exatamente 3 meses. E com esse fato, né, esse aniversário de 3 meses da indicação, houve a decisão do ministro Ricardo Lewandowski de rejeitar o pedido que tinha sido feito por 2 senadores que queriam que o Supremo obrigasse o presidente da CCJ, o Davi Alcolumbre, a marcar uma data da sabatina. Esses 2 senadores, o Alessandro Vieira e o Jorge Cajuru, eles entraram com um pedido no Supremo, um mandado de segurança, dizendo que o ato do Alcolumbre, essa obstrução ou essa omissão em nem designar relator para indicação do André Mendonça, nem marcar a data da sabatina, era um ato ilegal e abusivo. O ministro Ricardo Lewandowski decidiu que isso é um assunto do Poder Legislativo interno e que o Supremo não deve se meter nisso. E eu acho que essa decisão foi bastante razoável. De fato, não caberia ao Poder Judiciário, menos ainda nesse caso ao Supremo, obrigar, dar prazo para se marcar essa sabatina. Mas, Fábio, eu creio que o presidente da CCJ, o Alcolumbre, ele deveria sim marcar a sabatina. Se ele acha que o nome do sujeito não é bom, que trabalhe para ele ser rejeitado, porque aí é do jogo político e tem que trabalhar para ser rejeitado. Não há histórico de rejeição, salvo naqueles casos excepcionais do governo Floriano Peixoto, que a gente já tratou aqui, mas nunca houve um caso de rejeição, efetivamente, na República Brasileira, de um nome indicado pelo presidente para o Supremo Tribunal Federal. Agora, ficar enrolando ali também não é correto, não é assim, republicano, digamos. Mas eu queria lembrar, Fábio, Gabi, 2 fatos, na verdade, 3 fatos. Primeiro, o presidente da CCJ não tem prazo, mas o presidente da República também não tem prazo para indicar ministro, outros cargos não têm prazo para tomar determinadas ações. Por que só essa pressão agora em cima da CCJ? Se a gente lembrar, o ministro Eros Grau se aposentou em julho de 2010, pelas anotações que eu estava recuperando aqui hoje. O presidente Lula, em 2010, terminou o mandato sem indicar o substituto. E o ministro Luiz Fux, que substituiu o Eros Grau, só foi indicado pela presidente Dilma em fevereiro e assumiu em março. Então o cargo ficou vago por 7 meses. A mesma coisa aconteceu quando se aposentou o ministro Joaquim Barbosa em julho, sempre julho, né? Julho de 2014. A presidente Dilma demorou 8 meses. Só em abril de 2015, ela indicou o ministro Edson Fachin, ou seja, quase 9 meses entre a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa e o substituto, que foi o Edson Fachin. Então, essa grita enorme em cima do prazo de 3 meses também não é muito razoável, porque presidentes já demoraram muito mais tempo do que isso para indicar ministros para o Supremo Tribunal Federal. E a gente precisa lembrar que o Senado não é um órgão de passagem protocolar, sem poder de decisão nessa escolha. O Senado tem poder de decisão nessa escolha. O sistema prevê a indicação e a sabatina pelo Senado, porque se o Senado entender que o nome não é adequado, ele deve rejeitá-lo. Então, assim, a gente até critica bastante nesse espaço aqui o fato de as sabatinas para o Supremo Tribunal Federal e para outros órgãos também, STJ, para os conselhos de controle do Ministério Público, da Justiça, parecem um passeio no parquinho, Fábio, Gabi. Se a gente for lembrar, tem vários casos ali que, assim, de sabatina tem muito pouca coisa. Agora, vamos lá. Se o presidente não tem prazo, por que o Senado teria? É parte do jogo político. A gente pode lembrar também do Poder Judiciário, porque há ministros do Supremo fazendo pressão porque estão descontentes com essa demora.
Ora, se a gente pegar só um caso do juiz das garantias, o ministro Luiz Fux deu uma decisão monocrática suspendendo uma lei que tinha acabado de ser analisada por 513 deputados, 81 senadores, pelo presidente da República, pelo staff, entrou no ordenamento jurídico, ou seja, foi analisada por 600 pessoas, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, na época não era presidente, agora é ministro Luiz Fux, ele deu uma liminar, uma decisão monocrática, suspendendo a lei, e até hoje, 1 ano e 10 meses depois, essa decisão foi tomada em janeiro de 2020. 1 ano e 10 meses depois, ele não colocou essa liminar dele para o Supremo Tribunal Federal analisar. Aí sim, o plenário do Supremo, se considerasse a lei inconstitucional, suspender essa lei. Mas a vontade de um ministro se sobrepôs à vontade de 600 autoridades que analisaram esse tema e simplesmente ele não trouxe, não colocou ao plenário do Supremo e não há prazo para isso. Então, ministro do Supremo não tem prazo para devolver pedido de vista, quer dizer, até tem, mas esse prazo não está lá no regimento, mas não é respeitado por ninguém. Não tem prazo para colocar liminar em julgamento do plenário, o presidente da República não tem prazo para indicar ministro. Tem outros exemplos, o presidente da Câmara dos Deputados não tem prazo para analisar pedido de impeachment. Tem 130 pedidos de impeachment dormitando na gaveta do presidente da Câmara, do Arthur Lira, e ele não tem prazo para analisar. Porque a Procuradoria-Geral da República não tem prazo para analisar uma série de questões, inclusive em relação a investigações contra o presidente da República. Aí a gente vai querer impor um prazo só para a CCJ, para a sabatina, não é razoável. A gente não pode ser hipócrita. De novo, eu acho importante ressaltar, essa sabatina já deveria ter sido marcada. Eu acho que não há, pelo menos na história recente, nenhum caso de indicação que entre a indicação e a aprovação pela sabatina tenha passado mais de 1 mês e pouco. Ela deveria sim ser marcada, mas, como eu disse, a gente não pode ser hipócrita. O Davi Alcolumbre não é o primeiro a usar essa ausência de prazos como arma política para conseguir determinados resultados. Todo mundo faz isso. O que a gente está observando é que está faltando controle na legislação e na Constituição brasileira, que determinados cargos têm um poder de decisão, talvez, e de obstrução, principalmente, de determinadas discussões, talvez demasiado. A gente tem que repensar os mecanismos de controle, mas para todos, não só para sabatina da CCJ do Senado. Muito bem, Rodrigo Aidar. Só 2 pontos bem rápidos, até porque a gente já está com o tempo estouradíssimo. Eu puxei aqui pela memória e talvez esteja errado, né? Foi com o Barata Ribeiro, lá no governo Floriano Peixoto, que houve a rejeição. Na verdade, não uma rejeição, porque ele já tinha assumido, não havia essa sabatina antes, né? E depois ele foi retirado do posto. Gente, ele assumia e o Senado analisava depois. Isso, então o Senado analisou, reprovou e foi embora. Mas foi por questões políticas ali no começo da República, né? Então, assim, depois da normalidade não houve rejeição, mas é o caso do Barata Ribeiro e mais alguns, Fábio. Tem uns 3, eu acho, salvo engano. E uma última coisa, se não me engano, foi o ministro Gilmar Mendes, que semanas atrás reclamou, né? Disse que a falta desse ministro, do 11º ministro, estava dificultando o fluxo do STF. Se não me engano, foi o Gilmar Mendes que falou sobre isso também, né? Também o Gilmar que falou, tem outros ministros fazendo chegar recados à CCJ da Câmara de que estão descontentes com isso, mas como a gente viu, já houve casos de vacância em vaga de 9 meses, e não se mostrava esse descontentamento todo. Mas, de novo, é preciso marcar essa sabatina. Se o nome não é adequado, que ele seja rejeitado. A gente precisa amadurecer essa discussão. Mas, de fato, houve a reclamação pública do ministro Gilmar, e, salvo engano, até do ministro Fux. Se não pública, ao menos nos bastidores. Muito bem, Rodrigo Aidar, sempre com a gente aqui no Meio do Dia. Obrigado, Aidar. Até a próxima. Até sexta. Obrigado, Fábio. Obrigado, Gabi. Valeu, até sexta. Valeu. Tchau, tchau.